O ano de 1958 no Brasil é frequentemente lembrado como uma mistura de melancolia e nostalgia, evocando um tempo em que a esperança e a simplicidade andavam de mãos dadas com as dificuldades de uma nação em desenvolvimento. Era um período em que o rádio reinava absoluto nas casas, trazendo notícias, novelas e principalmente a magia do futebol. Foi o ano em que o Brasil conquistou sua primeira Copa do Mundo na Suécia, enchendo os corações brasileiros de um orgulho que transcendeu as fronteiras do esporte. Aliás, a vida nas cidades grandes como Rio de Janeiro e São Paulo eram marcadas por um contraste entre a modernidade emergente e a tradição ainda muito presente. As pessoas se vestiam de forma elegante, os homens com seus ternos bem cortados e as mulheres com vestidos rodados, inspirados nas divas do cinema. O bonde era um meio de transporte comum, deslizando lentamente pelos trilhos e conectando bairros distantes. As conversas eram animadas e havia uma sensação de comunidade onde vizinhos se conheciam e as crianças brincavam livremente nas calçadas até o cair da noite. No interior do país, a vida seguia um ritmo diferente. As pequenas cidades e vilarejos eram cercadas por uma áurea de tranquilidade e monotonia. As estradas de terra, os mercados a céu aberto e as procissões religiosas marcavam o cotidiano. As festas juninas traziam um alívio festivo à rotina árdua dos trabalhadores rurais, com suas fogueiras, quadrilhas e músicas tradicionais. E por falar em festas juninas, o rei do Baião, Luiz Gonzaga, lançava seu primeiro LP em 33 rotações por minuto. O nome do disco era Chamego, lançado pela RCA Victor. Os cinemas de rua, com suas majestosas fachadas Art Deco, eram templos de sonho, onde as pessoas se refugiavam para escapar das dificuldades diárias. Hollywood trazia o glamour e a fantasia, enquanto o cinema nacional começava a despontar com histórias que refletiam a realidade brasileira, ainda que com um toque de lirismo e tragédia. 1958 foi assim um ano de contrastes profundos. A euforia da vitória da Copa do Mundo, o surgimento de novos sons e ritmos e a promessa de um futuro melhor coexistindo com a dura realidade de um país que ainda lutava para encontrar seu caminho. A nostalgia desse período venha não apenas de os momentos de alegria e conquistas, mas também da resiliência e esperança que definiram a vida dos brasileiros. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao ano de 1958. Meu nome é Renato e serei seu anfitrião nessa jornada magnífica, junto ao ano de 1958. Lembrando aos gentis amigos que não se esqueçam de curtir e compartilhar. Caso ainda não seja inscrito no nosso canal, se inscreva. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao ano de 1958. Era uma época em que o país transbordava de energia e otimismo, impulsionado por eventos marcantes que ficaram gravados na memória de uma geração inteira. Nas ruas das cidades brasileiras havia um clima de entusiasmo e alegria, onde as pessoas se cumprimentavam com sorrisos sinceros e olhares cúmplices. O rádio era o principal meio de comunicação e as ondas do éter eram embaladas pelas músicas animadas que ecoavam pelas casas e praças. Foi em 1958 que o Brasil tornou-se reconhecido mundialmente após conquistar a Copa do Mundo de futebol, um evento que marcou para sempre a história do país. As ruas se enfeitaram com bandeiras verde e amarelas e o país inteiro se uniu em um só coração, torcendo pela seleção brasileira que encantou o mundo com seu futebol arte. Além do futebol, a cultura brasileira florescia em 58, com o surgimento de grandes talentos nas artes, na música e no cinema. Era uma época de criatividade e inovação, onde artistas como Tom Jobim, Vinícius de Moraes e João Gilberto encantavam o país com sua bossa nova, trazendo um novo ritmo e uma nova identidade musical para o país. Era um tempo também de descobertas e avanços, com o país experimentando um período de desenvolvimento econômico e industrialização. As cidades cresciam,
as estradas se expandiam e as novas oportunidades surgiam para os brasileiros que sonhavam com um futuro melhor. No dia 23 de janeiro de 58, a Toyota iniciava sua operação no Brasil e lançava seu primeiro ícone no país, conquistando as ruas e a garagem dos clientes. A Toyota foi uma das muitas montadoras que se instalaram no período no Brasil. O carro nacional se tornou um orgulho para o país. Tínhamos, enfim, uma indústria que produzia da pequena Romizeta até os caminhões da Scania. E em maio de 58, foi lançado o DKV V-Mag, o primeiro automóvel de 4 portas produzido no Brasil. A sequência natural desses eventos era substituir a envelhecida frota de táxis importados por modelos nacionais novinhos em folha. Como incentivo, o Grupo Executivo da Indústria Automobilística, o GEA, deu isenções de impostos para carros brasileiros vendidos para uso na praça. No dia 13 de junho, a V-Mag saiu na frente e apresentou o primeiro táxi de fabricação brasileira, em frente ao Ministério da Aviação no centro do Rio, então capital federal. Enquanto isso, nas rádios internacionais, o primeiro lugar nas paradas era Johnny B. Good, de Chuck Berry. Enquanto isso, nas rádios brasileiras, o sucesso do momento era Little Darling, com Lana Bittencourt. Como disse o jornalista no livro Feliz 1958, Joaquim Ferreira dos Santos, este foi o ano em que tudo deu certo. Além de ganhar a Copa do Mundo pela primeira vez, João Gilberto lançava a Chega de Saudade, o disco fundador da Bossa Nova. A revista Manchete apresentou fotos belas da colunata do Palácio Alvorada pronto, mostrando que Brasília, em construção, se tornaria mesmo realidade e não mais uma lenda brasileira que não se confirmaria. Foi também em 58 que o Brasil assistia Rio Zona Norte, primeiro filme de Nelson Pereira dos Santos, que inaugurou o Cinema Novo. No dia 4 de janeiro, o satélite soviético Sputnik 1, primeiro satélite artificial da história, desintegra-se na atmosfera após 92 dias no espaço e várias órbitas ao redor do planeta. Com um atraso significativo relativo aos soviéticos, os Estados Unidos lançam seu primeiro satélite no dia 31 de janeiro. Era o Explorer 1. Os americanos estavam realmente obstinados em recuperar o tempo perdido. No dia 1º de outubro, eles inauguraram a Agência Espacial, NASA. No dia 9 de outubro, morreu o Papa Pio XII, após um pontificado de 19 anos, tendo sido sepultado nas grutas vaticanas. Dia 3 de agosto, o submarino nuclear USS Nautilus era o primeiro submarino a atravessar o Polo Norte sob a água. Que tal conferirmos agora as músicas mais tocadas nas rádios de 1958? Vejamos! Sonhos mais lindos sonhei, tanto amar, eu quis um dia criar. Este homem é Napoleão. É fácil reconhecê-lo por seu cabelo na testa, por sua mão oculta. Mas por que sua mão estaria sempre sob a farda? Ah! É que Napoleão não dispensa o seu licor Napoleão. Licor Napoleão são 6 sabores naturais, uma deliciosa tradição. E agora vamos falar dos automóveis. Afinal de contas, estávamos no começo da indústria automobilística nacional. Foi no dia 23 de janeiro de 58 que a Toyota se estabelecia no país. Em maio do ano seguinte, a fábrica começa a produzir o Land Cruiser modelo FJ251, produzido exclusivamente no Brasil e o primeiro veículo da companhia montado fora do Japão. Nesse ano de 58, a Kombi ainda era montada aqui através do processo CKD. Suas peças eram todas importadas da Alemanha e a montagem era feita pela empresa Brasmotor.
Também em 58, a DKV Vemag passava a disponibilizar os sedãs e peruas da família F94, montados sob licença da DKV e com crescentes índices de nacionalização. Também produziu uma versão abrasileirada do Jeep Munga, que era conhecido como Candango aqui. O líder de vendas do ano de 1958 era o Jeep Willys, lançado pela Willys Overland em 24 de fevereiro de 54, já com o modelo CJ3B. Em um país que se ressentia da qualidade de suas estradas, o Jeep topava qualquer desafio em qualquer terreno. Sua tração nas 4 rodas e reduzida tornaram-no um veículo ideal para o Brasil nos anos 50. O primeiro caminhão da Chevrolet fabricado no Brasil, o C6500, começou a ser feito em 1958 e deu origem à picape. A produção desse modelo durou até o ano de 1964, quando foi substituído pela produção em larga escala de outro modelo da marca. Agradecemos a todos os gentis amigos por terem assistido até aqui nosso vídeo. Se você gostou, não esqueça de curtir e compartilhar. Se ainda não for inscrito no nosso canal, se inscreva. E até o próximo vídeo, pessoal!